Elevar nosso pensamento a Deus, pedir a espiritualidade nesse momento que possa me intuir para que as leituras e as explicações no estudo de hoje possam envolver os espíritos que nos acompanham na nossa jornada, porque muitos esperam da mesma forma que nós compreender os ensinamentos do Cristo. Os companheiros também do outro lado querem saber os motivos por estar vivenciando experiências que é de ordem moral e que precisam da explicação das leituras claras para esclarecer os verdadeiros motivos das suas dores. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Bom, nós vamos continuar hoje, nessa parte do Evangelho, os falsos profetas da erraticidade. Ele é um pouco extenso, tá? Eu não sei nem se eu vou conseguir entrar na parte do Livro dos Espíritos, que é na questão 175 e a 175A. Porque essa parte do Evangelho, ela me chamou muita atenção, né, na forma que foi colocada, bem explicada, para que a gente possa ter a noção da grandiosidade das colocações do Cristo, e agora codificada por Allan Kardec, para que a gente tenha uma noção do que é a doutrina dos espíritos. Então, nós temos uma situação que eu falei em outros dias de estudo, foi que uma das partes que, principalmente naquela, que do rico e do pobre, né? Porque o pobre desencarna, que era que trabalhava para o rico, esse rico também desencarna, vai para o plano espiritual e vê que aquele que era seu subordinado está acima dele, e ele num sofrimento só. E aí ele pede, olha só o que ele fala: avisem ao povo da terra, aos encarnados, o porquê que nós estamos sofrendo aqui. Ele fala isso, tá? E a outra parte, esse ciclo, ele vem de tal forma para nos chamando a atenção, tá, da gravidade aonde a doutrina é dos espíritos. Ela não é do Dalmo, ela não é do Kardec, como se fala, né? Kardec, ele codifica ela, né? E aí nós temos toda uma estrutura que vem trazer para nós reflexões e questionamentos em cima dessas leituras, né? E dentro dessa parte ele fala os falsos profetas da erraticidade. Aí eu questiono, mas a erraticidade é o quê? É o momento que o espírito passa no plano espiritual.
E dentro dessa condição, uma outra coisa que me vinha, eu estudava, né? Como eu estudo até hoje, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, eu estudava a Gênese, né? E fui buscando algumas informações e me questionava por que está falando dessa questão, né? Que é bastante séria para nós, né? E aí, se nós somos espíritas, nós vamos perceber que nós temos junto a comunicabilidade com o plano espiritual. Logicamente, como que é que vai acontecer isso? Então, Kardec, quando ele termina, tá, de escrever o Livro dos Espíritos, o próprio plano espiritual pede imediatamente que ele comece a escrever o Livro dos Médiuns. Porque Kardec, ele já estava, não era curiosidade, ele era um cientista. E ele começava a fazer as observações necessárias e entendia o que os espíritos estavam falando. E, logicamente, quem que eram esses espíritos? O próprio Cristo, espíritos de alta envergadura que assessorava, tá, ele na codificação. E aí, eu sempre falo para vocês que o nome do Livro dos Médiuns é Espiritismo Prático Experimental. Eu não sei mais, tá? Mas tem uma parte no Novo Testamento, em estudo junto com o médium, ele fala, o próprio Cristo, no Novo Testamento, já avisa, mas ninguém entendia essa parte, para que tomasse cuidado com a comunicabilidade com os espíritos. Era preciso que nós soubéssemos com quem estávamos mexendo. Eu cheguei a ver essa parte no Novo Testamento, mas não me lembro. E aquilo foi me vendo, né, foi me trazendo, né, observações bem claras, concisas, acerca dessa questão da comunicabilidade dos espíritos, focado agora nas encarnações. E o que era que Kardec estava trazendo ali, nos mostrando a responsabilidade que tinha de trazer esse conhecimento para aqueles que buscavam a doutrina espírita. Na minha época, a gente sofreu muito, porque a primeira vez, tá, aquelas televisão, né, levava para o centro a televisão e trazia para ver a palestra do Divaldo. Eu não entendia nada que o Divaldo estava falando. E, lógico, o Divaldo era praticamente, entrava na parte do científica, mas ia gradativamente trazendo, porque a doutrina espírita, naquela época, quando eu peguei ali, há 33 anos mais ou menos, ela estava condicionada a um processo pedagógico, trazendo essa luz novamente para as consciências humanas e também do plano espiritual. Foi aonde que Chico veio e trouxe todos aqueles livros, e o Divaldo vinha na sequência, tá, trazendo esse conhecimento, essa luz foi tomando forma, tá? E aí que a gente tem que compreender. Então, o Cristo, lá no Novo Testamento, ele já dá um start. Passou-se 2000 anos para que Kardec agora trouxesse à tona o que era que o Cristo estava falando e o cuidado que deveríamos ter na comunicabilidade com o mundo espiritual. E essa parte me chamou a atenção, tá? E aí, do mesmo jeito que nós temos os falsos profetas, né, que leem e fazem interpretações equivocadas acerca da situação, no plano espiritual também nós temos. Tá? E é aí que nós precisamos estar, que é isso que a espiritualidade quer, que nós estudemos,
tá? Que nós busquemos a síntese, a base, que é por isso que está lá no Evangelho, construir uma casa sobre a rocha. Então, como que é que eu vou ser espírita e compreender toda essa dinâmica se eu não buscar a base, tá? Porque os livros da codificação, principalmente esses que vêm, que é a parte de André Luiz, né, que são as obras complementares, o que nós entendemos? Eles sabem que esses livros vêm explicar tudo isso, mas também ele subentende que o Dalmo tem o conhecimento dessa base. Olha o que eu estou falando, tá? E aí, quando eu vou estudar a doutrina, se eu for para essa obra complementar e deixar a base, eu não consigo entender ela. Aí eu vou partir para outra parte, né? E, logicamente, que não é isso que os espíritos querem, é preciso buscar a base, né? Tanto é que esses espíritos que estão nos dando suporte, que estão nos nossos lares, que estão na retaguarda conosco, ele espera que nós tenhamos conhecimento dessa base para que nós possamos entrar em contato com ele, tá? Porque a coisa mais difícil que está tendo hoje é o espírita com conhecimento dentro da base para fazer essa ligação, essa ponte com o mundo espiritual. Foi aquilo que Emmanuel fala para Chico, foi aquilo que Joana de Ângeles fala para Divaldo, né? Quem assistiu o filme lá, Mensageiro da Paz, é fantástico. E aí a gente começa a entender o trabalho da Joana com o médium, Divaldo, e aí quem estuda e vê o trabalho de Emmanuel, do mentor espiritual do Chico, dando suporte para que ele obtenha sucesso na comunicabilidade e traga, né, e trouxe, né, todo esse repertório para que nós pudéssemos ter um entendimento melhor, tá, em cima da grande obra de Kardec, que é o Espiritismo. Tá? Então, dentro dessa colocação, né, a gente vai ver, os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Não estão. Foi uma das perguntas. Aí, se a gente for lá no livro dos médiuns, e nós vamos ver a influenciação dos espíritos, quando, olha só, para a gente ter uma noção, eu só estou começando, hein, gente? Eu estou na primeira frase ali. Tá? Foi um questionamento que eu tive e eu trago isso. Então, quando eu estudo, eu absorvo aquele conhecimento e há espíritos da mesma intensidade me intuindo dentro daquela faixa de compreensão, tá? Aí a primeira parte, da onde começa toda a estrutura montada pela espiritualidade para que nós avançássemos em todas as áreas do conhecimento, sabendo processos dos mecanismos. Olha onde eu vou entrar, dos mecanismos da mediunidade. Aquilo que sempre as pessoas me perguntam, quando quer saber alguma coisa, eu falo, ó, busca aquele livro, Mecanismos da Mediunidade, de Martins Peralva. É fantástico. E ele fala, explica todinho o que Kardec está trazendo de forma mais clara e concisa. Porque às vezes eu fico olhando assim, mas eu vou ficar quieto, né? Mas se eu for falar, vai chocar as mentes, né, que estão me ouvindo e não vão compreender. Porque o que a gente entende? Há uma estrutura muito bem montada pela espiritualidade na construção do conhecimento do espírito imortal.
que mergulha na encarnação e vivencia essas experiências, e esse conhecimento ele vai se multiplicando e criando condições para que esse espírito, seja encarnado ou desencarnado, aplique em conformidade com a lei de atração. Tá? Semelhante atrai semelhante. E aí, dentro desse contexto, nós vamos entender, buscar dentro do Evangelho a condição que o espírito está submetido. Jesus faz colocações bem claras e Kardec vai explicar com relação a isso, tá? Porque os espíritos, houve o espírito que fala assim: mas você está falando isso, me ajuda então, tá? Eu que sou professor hoje, em outra encarnação eu tive, eu sei desse processo pedagógico. Não adianta eu forçar nada. E o Cristo não forçou nenhum dos espíritos. Né? E tanto é que ele coloca para nós a seguinte situação, eu sempre falo isso, que ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos de ver. Mas quando eu vou para os textos, quando eu parei no primeiro parágrafo, eu não estou conseguindo adiantar, que eu sabia que ia acontecer isso, tá? As informações contidas dentro dessa leitura ligava a todo o contexto do Pentateuco. Eu precisaria me preparar, eu precisaria me compreender. E caso disso, é o que está acontecendo hoje na rede. Somos bombardeados de informação, eu não sei o que é verdade, o que é fake. Agora vocês imaginem se eu vou para um trabalho mediúnico, se eu procuro a comunicabilidade com os espíritos e não busco o livro dos médiuns. Aí eu sou o quê? Joguete na mão dos espíritos. De um espírito que está do outro lado, entrando em contato com o plano espiritual, de médiuns que não estão preparados e não entendem o mecanismo da mediunidade. Tá? Vamos continuando. Então, há os que também, em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que aparentemente amor e caridade. Nossa, é uma palavra que a gente vê sempre falando, né? Amor e caridade. São duas palavras que eu pego. A caridade, o Dalmo não faz. O amor, eu estou aprendendo a amar. Porque a profundidade da palavra amor, ela vai além do amor que eu sinto pela minha esposa, pelos meus filhos, não é esse conceito. Tá? E a caridade, quando eu vou lá para o Livro dos Espíritos, quando foi indagado pelo próprio Cristo, como era a caridade como o Cristo entendia. Aí ele foi lá e soltou: benevolência para com todos. Aí a coisa vai além. E lembrem dos estudos que nós fazemos no Evangelho. Continuando. Semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando-lhe de traves seus sistemas absurdos. Sistemas. Então, quando nós vamos lá nessa parte de sistema, a colocação de como eu leio um texto, eu vou tirar dali informações, eu vou estar montando, tá, um entendimento, uma linha, e crio o meu sistema. E aí, quando nós estudamos o Livro dos Médiuns, vocês vão ver que ele fala de métodos e sistema. O sistema, como funciona isso?
Eu preciso entender isso. Tá? A mesma coisa. O espiritismo. Mas é só comunicabilidade com os espíritos? Mas por que fala de amor e caridade? O que isso tem a ver? Dessa organização, dessa condição. Por quê? Se eu tenho um sistema, uma forma, tá, de lidar com uma situação, eu vou falar, ó, gente, é assim, ó, tem que fazer isso, isso. Nós não damos, mas fazer uma leitura clara, consiga, para que nós cheguemos ao entendimento. Mas quando os espíritos que estão do outro lado, eles carregam com ele, porque todas as imperfeições humanas. Quem são os espíritos que estão do outro lado? Aqueles que vivenciaram as experiências humanas e carregaram para o outro lado tudo aquilo que ele aprendeu. Então, ele vai usar todas as falas dele contida em cima do seu ego. Que é aquilo que nós lemos, né, ontem, né? A gente é tão bom, né? Quando vocês olham assim, nossa, o Dalmo é uma pessoa tão boa, pisa no meu carro para você ver se a gente não solta o dardo venenoso. E aí nós vamos falar de amor e caridade. Vamos continuar. Depois de terem feito que seus médios os aceitem. A frase aí pega, gente, mas tão forte. Porque Kardec, quando ele trabalha no livro dos médios, os métodos e o sistema, ele entra em contato com 1100. Não me pergunte como. 1100. E aí era indagado com relação, porque todos aqueles médiums estavam ali, né, trabalhando em conformidade com os ensinamentos que estavam transmitindo para os espíritos. Mas cada um criou um método, né? Ele tem aquele sistema, ele traz esse método, então Kardec começa a transcrever em cima disso. Tá? E aí, pasme, na doutrina espírita, nunca podemos seguir médiuns. Mas temos que seguir Jesus, o nosso modelo e guia. Mas também temos que seguir as diretrizes da base kardeciana para que nós tenhamos sucesso na comunicabilidade com os espíritos. Para que nós possamos ser um instrumento da espiritualidade. Tá? E aí, nessa situação aí, nós temos aí várias questões que, infelizmente, quando cai para nós aqui, e Kardec sabia disso, nossa, o Dalmo conhece tudo, sabe tudo, mas o problema maior não estava aí. Que aqueles que vejam o Dalmo, ou que vê aquele que tenha conhecimento, já começava, olha onde eu vou direcionar, envaidecer o médium. Aí eu vou entrar nos escolhos da mediunidade, que é mais ou menos do que está acontecendo isso. E aí eu trago adeptos. Tá? E aí a gente vai perceber que esse conhecimento espírita não é do Dalmo. A doutrina é dos espíritos. E aí o que aconteceu conosco? Que não era para acontecer isso. Eu tinha e tenho que buscar Jesus na sua essência, buscar os ensinos de Kardec e trazer aqueles que estão me ouvindo não no intuito de engrandecer o médium, porque se acontecer isso, o Chico tinha um medo danado dessa parte. E ele sabia, tá? E ele sabia disso. E o Divaldo também era colocado constantemente para ele com relação a isso. E aí dificultava muito mais, tá? Dentro dessa questão, para acesso desses espíritos.
tá? Mas continuando. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir. É facinho, tá, gente? Vocês não têm ideia. Porque aí o médium vai lá, eu já estudei, eu sei o que é fascinação, eu sei o que é obsessão, aquelas fases lá da obsessão. A coisa vai além, tá? A inteligência desses espíritos é tão grande que ele pega qualquer um de nós. O Dalmo é como? O Dalmo, o espírito que está falando aqui com vocês, que está transmitindo essa parte do evangelho, já está falando da facilidade que tem dos espíritos me pegarem devido a fatores ligados a uma condição do espírito imortal que está seguindo uma luz, buscando luz, e que qualquer parte daquele momento aonde eu me envaideço, opa, eu já estou dando a chave, vai me pegar. E outra, pode ser qualquer um dos médiuns que vocês veem aí é muito fácil. Muito fácil. E Kardec vai evidenciando isso, tá? Foi uma das questões que, quando eu peguei no Evangelho ainda, me preocupou muito, tá? Mas vamos continuar. Ele fala ali, né? Para darem mais peso às suas teorias e apropriar sem escrúpulo de nome que só muito respeito os homens pronunciam. Gente, o Espírito ele faz uma leitura completa minha. E ele sabe aonde me pega. Ele sabe aonde pega qualquer um de nós. Tá? Porque Kardec, quando ele fez a pergunta para os espíritos, ele fez da seguinte forma: qual é a influência dos espíritos sobre nós? Eles foram lá e responderam. Muito mais do que você imagina. Somos nós que dirigimos vocês. Quando ele falou isso nessa pergunta, eu volto aqui e aí eu vou entender um estudo, um trabalho mediúnico, sem Jesus e sem espiritualidade superior, nós não somos nada. Nada. O que o Evangelho está fazendo aqui é que nós temos que ser vigilantes. O que o Cristo coloca lá para nós? Orai e vigiai para não cair em tentação. E depois fala das vicissitudes da vida. Eu não vou entrar nos infortúnios ocultos. Quando eu falo que cada questão do que eu peguei, do que eu estudo no Evangelho, eu sempre falei assim, como que Kardec fez isso? Ele me liga todas as palavras e todas as frases às 5 obras e a todo o testamento. E o que faz? Os espíritos que estão aqui encarnados, eu não tenho capacidade de armazenar todas essas informações. Então foi isso que Emmanuel fala para Chico e que Joana fala para Divaldo na questão, eu já li o livro dos Espíritos, leia de novo. Mas Emmanuel, eu já li, leia de novo. Emmanuel sabia que precisaria gravar na consciência de Chico, que já tinha, porque quem leu o Nosso Lar vai ver que quando o mentor fala com o André Luiz, já avisa André Luiz que já estava sendo preparado aqui na Terra um médium. Quando ele fala isso, eu cocei a cabeça de novo. Preparado, mas como? Aqui, ó, no estudo, na base. E isso no Evangelho, tá? Eu vou continuar.
Tá? São eles que espalham, fermentam dos antagonismos entre os grupos que os impelem a isolar-se um dos outros e olharem-se com prevenção. Bom, olha a outra parte. O que está acontecendo nos centros? Grupos um contra o outro, centros se separando, criando método, condição. Mas por quê? O que está acontecendo? Isso aqui no Evangelho. Porque se duvidar, eu lá dentro do centro, eu leio isso aqui, eu falo, e se duvidar vai ter gente que falou, ó, esse rapaz aí sabe. Falo, mas não adianta, tá? Eu, como professor, sei disso. E eu estou falando do processo do método pedagógico dentro da leitura e dentro que o Cristo fala para o espírito imortal que vem gradativamente incorporando cada uma dessas etapas, tá? Desses ensinamentos, gradativamente, o Cristo, Deus, respeitando as limitações de cada um. Olha o que eu estou falando. Imagine a limitação dos espíritos que dão comunicação, principalmente os espíritos que nos assessoram dentro, que poderiam comunicar conosco, mas não pode, ou muitas vezes sabemos que nós não oferecemos condição devido ao grau de compreensão que temos. E aí vocês vão tirando as conclusões em cima do que eu estou falando, tá? Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar mais formal desmentido às suas pretensões. Não é que eles dão risada, gente. Eles muitas vezes falam assim, mas eu dou risada. Não é risada, tá? Lembrem, eu bato naquela tecla quando Cristo olha para o céu e pede a intervenção divina, perdoem, Pai, que eles não sabem o que fazem. Esses espíritos que estão ligados à psicosfera do planeta trabalham em consonância com desenvolvimento e condição de despertar do médium daquele que está buscando a doutrina. Tá? Então, é por isso que a espiritualidade trabalha de uma forma em consonância para que essa luz chegue até nós gradativamente, aí que entra a questão do método e o sistema. Ele aprofunda mais nisso lá dentro do Livro dos Médiuns. Mas é uma questão lá no Evangelho que já nos chama atenção. Tá? Então, há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser ou não só muito bons, como também eminentemente racionais. Quando a gente vai ler isso aqui, vocês não têm ideia da complexidade que é a comunicabilidade com os espíritos. Principalmente no tocante a perguntar os nomes. Tá? E aí vai mais longe, principalmente se o médium ele não tiver consciência de estudo em cima dessa parte aqui. Eu estou no Evangelho, hein, gente? No Evangelho. Vocês não têm ideia do que o Kardec, explicando o que o Cristo nos fala, de forma bem clara e concisa, fazendo da mesma forma que eu vou imediatamente. Eu não demoro, não. Vou lá imediatamente e pego o Livro dos Médiuns e começo a estudar. Tá? Para a gente ter uma noção do que é essa doutrina. Tá? Então, há, porém, muitos outros meios de ser reconhecido. A parábola da figueira, a coisa vai mais longe ainda, tá? Vai mais longe.
E ela já fala isso que eu estou falando aí. Espíritos da categoria que eles se acham ter ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passar-lhe o sistema pelo crivo da razão e do bom senso. Olha o que ele está falando, gente. Passai o sistema. Que é isso, o sistema? Está lá no livro dos médiuns. E olha, são um capítulo inteiro que nós estudamos, eu preciso compreender tudo aquilo. Aí a gente vai coçar a cabeça, então você está falando para a gente ler aquela parte, para entender o que está aqui. Sim. Porque os espíritos querem do outro lado. Quando eu falo assim, gente, a luz chega de tal forma em cima de nós, que a espiritualidade vem de tanta intensidade e que ela sabe que essa instrução tem que se fazer luz para nós. Senão teremos problema. Teremos problema. Tá? Porque os espíritos do outro lado, ele está me olhando dessa forma agora e vendo eu falar, mas o que ele está falando? Que do mesmo jeito aqui, olha aí para o lado de vocês estão vendo os espíritos? Não. O espírito do outro lado, estão vendo os espíritos superiores do lado deles? Também não. Tá? E quando eu falo aqui que nós somos subordinados, né, a leis morais, a condição do espírito, do planeta que nós estamos, de provas e expiação, aí vocês vão ver que a coisa é mais ampla. Aí eles vão se tocar. Nossa, então eu sou o espírito que eu estava lá na encarnação, eu fui médium, eu retorno para o plano espiritual e estou tendo um problema agora porque eu estou com aquele método e sistema na minha cabeça e que isso é o certo. E o médium que está ali subordinado, ele, pum, entra na mesma situação. Então, quando se fala aqui, gente, lá no Evangelho, tá? Dessa questão, eu preciso ir lá, tá? Aí ele fala, pois bem, passar-lhes o sistema pelo crivo da razão e do bom senso, e veja o que está, que é a peneira, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu não li, gente, não li 6 parágrafos. Eu estou parando porque eu já sabia que ia acontecer isso. Lá no Evangelho. Para vocês entenderem o que é o Espiritismo. O que é? Tá? A coisa é mais séria do que nós imaginamos. Mas muito. Não é pouca, não. Tá? Convide, pois, comigo, em que todas as vezes que o Espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando a forma um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. As palavras são fortes, tá? Porque eu não sei se vocês viram em vídeos de questionamentos de Divaldo, né, entrevista, né, de tudo que ele viu, ele colocava a ciência espírita e passava por essa peneira, por essa análise. Tá? Por isso que o nome do livro do médium é Espiritismo Prático Experimental. E o que é a leitura do Evangelho? Não creiai em todos os espíritos, mas olha a leitura que ele está falando lá. Os falsos profetas da erraticidade. Que lá na frente vai estar falando sobre isso. Deixa eu ver aqui. Não, nós já falamos deles já. Tá? Vamos continuando. Opa, perdão, que eu estou indo no outro mouse. Por outro lado, crede que se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Tá? Então, é preciso a gente ter uma análise, o bom senso. O que nós temos hoje? Buscar o Cristo na sua essência, analisar a nossa postura,
buscar os órgãos competentes, né? Nós temos ali a Federação Espírita Brasileira, nós temos também a Federação dos Estados, né? Nós temos o Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Cada estado tem, né, a sua Federação Espírita. E todos os livros tá lá, né? Foi passado, né? E aí, só que a gente fica lá no livro, mas e os trabalhos da Casa Espírita que precisa agora, né, que está ali acontecendo? Essa casa está embasada dentro da codificação? Todos aqueles, né, estudam o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a Gênese, tá? Aí ele fala assim, eu li. Eu também li. Mas eu preciso estudar. Lembra quando eu falei lá atrás que é preciso nós aqui, humanos, espíritos encarnados, eu não tenho a condição, tá, de memorização, mas quando eu leio, aquilo volta à tona. Foi isso que o Emmanuel estava falando para o Chico. Foi isso que Joana estava falando para Divaldo. Lidando com essas instruções, com a parte instrucional, ficaria mais fácil para que os espíritos superiores viessem a ter Chico e os espíritos que estavam ali, os ignorantes, não teriam acesso. E aí o Chico trabalhava com a parte moral, que vocês sabem que ele era, né, ele não era nem um navio, ele era um transatlântico mesmo. Né? Porque os espíritos falavam, ó, aquilo lá nós não tem jeito, não. Nós já tentamos pegar de tudo quanto é jeito, mas nós não conseguimos. E aí a parte instrucional vinha com o Chico para cada situação, né, que ele se encontrava, espíritos de ordem elevada vinha para dar suporte e ajudá-lo. Foi isso que ele falou, né, pro Emmanuel, né? E quando ele vai lá, ele falou assim, você vai ver quando você encarnar a dificuldade que é. E é mesmo, gente, não é fácil, não. Vocês sabem que o espírito do outro lado, ele mesmo tem mais facilidade, fala para ele de reencarnar, ele não quer, tá? Porque ele sabe que é endividado, e aqui nós somos subordinados, né, a situações que a lei de causa e efeito, não estou falando que do outro lado também não vai, o espírito também passará por situações que são necessárias, o Evangelho também, o Evangelho explica isso, né, essa condição. Então, essa situação, ela é um agravante quando o espírito encarnado, o médium espírita, não busca compreensão nas bases kardecianas para compreender o que está aqui no Evangelho. Por outro lado, crede que nem sempre os indivíduos apreciam a verdade. Esta é apreciada pelo bom senso das massas, constitui isso mais um critério, tá? Mais um critério, porque as massas estão ali trazendo, né? Vocês sabem, quando fui assumir meu cargo em São Paulo, foi interessante que havia ali naquela Barra Funda em São Paulo também uma aparição, e eu fui buscar informação, né? Porque grande massa ia ali, porque houve o caso dessa aparição, não me lembro direito, tá? E foi trazendo as massas para aquele lugar ali, que nem lá essas aparições que contam, né? Há também explicações para isso, de como que eles usam, né? E a gente precisa ter o bom senso e análise para entender. Não vamos entrar em mérito nisso. Então, é nessa condição que pode trazer ao médium facilidade para que ele vai insuflar o seu ego e ele começa a dar vazão a métodos e sistema criado não só por ele, mas por espíritos que estão do outro lado e tentam subordinar a gente, se passando, né, por espíritos com um grau de evolução e, na verdade, ele está nos enganando. A coisa é complexa, tá? Então, fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que a outra que veja a dos seus
em contínuo aumento. Tá? Então, a gente pode perceber que não é só a doutrina espírita, né? Várias outras, a humanidade hoje vem num sistema que eles, não sei se vocês já perceberam, estão questionando tudo, tá? Já houve casos aí há 25 anos atrás que tinha grupos de católicos dentro do centro do espírito, por quê? Queria compreender aquilo. Nós estamos numa época que é assim, gente, eu sou espírita, nossa, já recua, né? Mas para mim formular um questionamento e falar alguma coisa, primeiro eu tenho que saber o que é aquilo. Vocês entenderam? Tá? É nessa questão que está, né, os encarnados hoje, não está ali falando, correndo atrás de... Eu quero saber, antes de eu falar alguma coisa, eu vou lá ter informação. Tá? E a mesma coisa, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós não vamos olhar lá o que a pessoa tem, não é religião, mas a postura dele dentro daquilo que ele professa. Então, pode ter essas questões dentro do espiritismo, dentro do catolicismo, dentro do evangélico, dentro da Umbanda e assim por diante. Quais são os fatores que vão elevar? A questão da moralidade, da prática daquilo que ele quer passar. Tá? Mas é preciso ter o bom senso e o conhecimento em cima disso. Então, Deus não a confina num círculo acanhado, fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Então, aí vocês vão ver o que eu estou falando. Buda, em várias partes, eu não vou lembrar todos, tá? O catolicismo, em várias partes do mundo, está aparecendo pessoas que dentro da condição dele está trazendo luz, confortando irmãos, tá? E aí nós vamos compreender, foi uma coisa que num grupo eu estava, e aí a gente nesse estudo estava falando assim, ame a Deus de acordo com o seu entendimento. Então o que precisa nisso? Respeito a essa condição. E o Espiritismo traz isso. Quando nós estudamos Jesus, nós vamos entender isso, tá? Então, repelir sem condescendência todos os espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e isolamento, tá? E aí leva a gente até que ponto, né, a advertência, o conhecimento pode, né? A gente pode, ou vamos dizer assim, usar a crítica, né? De como? Com a crítica construtiva. Ou dentro do Espiritismo nós sabemos disso, que não pode ter, né, milindre. Porque todos nós precisamos estar analisando tudo. Eu preciso me analisar. Tá? É isso que o Cristo falou, conheça a verdade e a verdade vos libertará. É nessa condição, eu preciso estudar essa doutrina. Repelir, né? Aí são quase sempre espíritos vaidosos, medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominado. É muito fácil, gente. Vocês não têm ideia. Quando a gente estuda lá no livro dos médiuns tipos de obsessão, e aí fala só porque eu tenho conhecimento da doutrina espírita, engane-se, é muito fácil. Fácil, fácil. E o Chico Divaldo lutava contra isso constantemente. Tá? Então, são lições que precisam estar bem claras na nossa cabeça. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo, de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Então, são casos bem mais profundos que a gente precisa, né, estar analisando.
Há sempre, nesses casos, motivo de legítimo de suspeição. Tá? Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios. Então, aí vocês vão entender do que estava acontecendo, né, do contato que Kardec, e ele fazia o estudo na Revista Espírita, tá? Tem disso, eu li algumas, era muito interessante. Ele fazia análise de tudo, gente, de tudo. Ele fazia as observações e ali ele tirava, né? Já pensou? A gente passava noites em claro, fazendo aquelas observações. Hoje tem as IAs, nós temos computador, tem tudo para estar fazendo isso, mas Kardec fazia naquele tempo. E já pensou a luz? Era ali um lampião, a luz, e ele passava ali, estudando e fazendo toda a análise. Não é algo fácil, tá? Isso está o Evangelho nos avisando. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médios também sérios. Se está obsediado, e há manifesta obsessão quando o médio só apta a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que esse procura colocar. Então, aí, mais outro ponto. Tá? Consequentemente, todo médium e todo grupo que se considere privilégio de só receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem à prática que tendem para superstições, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com o nome que todos os encarnados e desencarnados devem honrar e respeitar, e não permitir que seja declinado a todo o propósito. Eu já tive contato com o meu mentor espiritual, e uma das coisas que eu sempre combinei, ele mesmo fala, um dia eu direi o meu nome a ele, mas por enquanto. Mas uma das coisas que sempre falei que eu não queria saber o nome dele. Mas por que eu fiz isso? Não só por mim, mas também por aqueles que vinham a saber quem ele era. E no outro ponto que me tocou era para que a doutrina espírita evidenciasse o nome daquele que governa esse planeta. E se quando perguntarem para mim quem é o meu mentor espiritual, eu vou responder para vocês com muita propriedade, que é o próprio Jesus Cristo. Que é isso que nós temos que ter em mente. É nisso que o Evangelho, o estudo da doutrina nos fala. Busquemos no Cristo nosso modelo e guia para entender que quem está no comando, por mais que todos os problemas que nós passamos, por todas as dificuldades, o Cristo está no comando. Foi nesse intuito que, quando eu falo dessa forma, uma das coisas que eu senti como espírita, quando eu estava estudando, eu passei em diversas encarnações e neguei o Cristo. E hoje, quando eu me encontro com a doutrina de Jesus, o cristianismo vivo na doutrina dos espíritos, eu vi que o Cristo comanda tudo, nos assiste em tudo, através das luzes contidas dentro do Evangelho. E tudo isso que eu estou falando, vai lá no Cristo Consolador, leiam aquela parte e vocês vão ver o que está escrito lá no Cristo Consolador, e aí vocês vão ver que eu, Dalmo, estou falando que quem está por trás, mesmo o Kardec codificando, o Cristo estava com equipe de alta envergadura, esclarecendo vários pontos. E quando eu descobri lá no Novo Testamento aquela parte
que era para que nós nos instruíssemos, porque naquele tempo não tinha a instrução, nem todos tinham condição de ler. Foi aonde o Cristo falava, ouçam aqueles que têm o ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm o olho de ver. Aonde nós teríamos que tomar muito cuidado com a comunicabilidade dos Espíritos. Eu queria poder falar para vocês onde está isso no Novo Testamento, mas tem, gente. Tá? E aí dava os casos de obsessão que tinha, e que muitas vezes, quando ele atendia, vocês viam que ele falava homens de pouca fé. Porque os apóstolos perguntaram para ele, por que nós não estamos conseguindo afastar os espíritos? Aí ele falava. E o Cristo sabia tudo o que ia acontecer. E ele cita lá dentro do Novo Testamento. Gente. Eu falei assim, meu Deus. E quando nós não sabemos, os espíritos se divertem e vêm com mais força e mais intensidade. Aí os espíritos falam assim, vocês não sabem com quem que vocês estão mexendo? Olha lá. Olha o que os espíritos falam. Quando ele fala isso, ele já dá um start pedindo para que o grupo se apoie na verdade do que está contido na codificação. Tá? É ali que a gente tem que já ficar com a orelha em pé e correr para as bases kardecianas e construir a casa sobre a rocha. Gente, eu não vou, vocês viram que eu fiquei só nessa parte, tem mais. Ela é incrível, tá? É incrível, a coisa é... Só falta só um trechinho. Deixa eu ver se eu consigo. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar absurdamente um erro. Tá? Um erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo. Olha onde ele vai, tá? Mas a verificação severa, tá? Dos diretores do grupo, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam, como um cunho de lógica e de autenticidade de melhores espíritos, justificarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou mal. Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1862, tá? De tudo que eu falei, depois ele fala no livro dos médiuns que eu estou comentando com vocês. Que cada um de nós possamos tirar conclusões em cima dessa parte do Evangelho. Por isso que eu estou, né, vocês perceberam, nós estamos no estudo aí há mais de 6 anos, e eu estou lá em cima, né, de cada item, de cada questão do livro dos Espíritos. Hoje nós não fizemos, mas na próxima aula nós vamos fazer, tá? Já vai estar salvo aqui, nós vamos para o livro dos Espíritos. Hoje eu sabia que eu não ia conseguir avançar nessa parte, né? Porque é um manancial de luz para todos nós encarnados. A verdade é que o Evangelho é um só. Mas tem um manancial de luz tão grande para nós e os espíritos que não tem ideia. Muitas vezes ele fala assim, lê só um trechinho para nós, explica aquilo para nós. Eu quero saber aquilo. Eles sabem, tá, gente, do Evangelho, mas ele quer que a gente expliquem para eles. Eles querem. Os próprios espíritos. E a espiritualidade fala para a gente. Foi isso que Kardec está colocando. Ele era professor, pedagogo. Quando eu peguei, ele falou, meu Deus, o que esse homem está trazendo aqui, num processo, um método pedagógico, e é preciso que aqueles que estão dentro do centro acordem isso. Dentro do Evangelho eu preciso estudar. E os espíritos que estão do outro lado, quem são eles, gente? Os espíritos que tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo, mas que não tinham a condição de estudar. E hoje, o que a doutrina espírita está? Esclarece o médium encarnado e, por tabela, esclarece o desencarnado. Evolui o médium encarnado, evolui os espíritos que o acompanham de jornadas, tá? Então, nós vamos ver que nesse processo do inimigo que nós tínhamos de outras encarnações, teremos agora a condição de conquistá-lo, de uma leitura esclarecida
não só na leitura, mas na prática do Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, que os nossos lares agora sejam invadidos por essa luz maravilhosa que traz o conhecimento a todos os espíritos que estão nos ouvindo nesse momento. Porque Jesus adentra em cada um dos nossos lares, conforta todos os espíritos de acordo com o merecimento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.